Fala aí, seus eliminados da pré-Libertadores, tudo certo com vocês? Bom, mano, e como o Corinthians não conseguiu nem chegar na fase de grupos da Libertadores, isso não só vai afetar o clube como um todo, o torcedor, na imprensa e tudo mais, mas as receitas principalmente, tá? Já que no orçamento feito lá no início do ano, era esperado que o Corinthians chegasse, no mínimo, nas oitavas de final, com o objetivo de arrecadar pelo menos 26 milhões de reais com premiação, porque fora isso, a gente ainda poderia contar com a bilheteria dos 3 ou 4 jogos em casa, né, contando com mata-mata, e mais os bônus por vitória na fase de grupos, que dariam, pasmem, quase 2 milhões de reais cada, cara. Então imagina vencer os 6 jogos, quanto que não ia arrecadar. Só pra vocês terem uma noção, né, o Corinthians deixou de faturar mais de 40 milhões de reais com isso, ficou apenas com 6 por ter caído na pré. E agora que estamos na Sula, só pra vocês terem uma ideia da disparidade que é de um campeonato pro outro, no ano passado o Corinthians foi até a semifinal e recebeu apenas 20 milhões de reais de premiação. Ou seja, para você receber algo minimamente decente em comparação com a Liberta, obviamente teria que ser campeão e de preferência ganhar todos os jogos da fase de grupos. E também tem esse sistema de premiação, só que paga ali 3 vezes menos, claro, né? Cerca de 115 mil dólares em comparação com os 330. Então acho que vocês entendem por isso, né? O porquê que eu, por exemplo, não tô tão satisfeito em jogar Sula, porque já não basta ser um campeonato tedioso, com jogos fracos, sem tanta relevância, você ainda vai ganhar quase nada de dinheiro, cara. Pros cofres, esse campeonato é muito irrelevante. E, mano, eu acho até engraçado, né? Como a galera fala na Sula, como se a gente já tivesse na final também. Pô, às vezes eu ouço esse argumento do tipo, ah, mas você não vai comemorar se ganhar? Ah, mas é um título que a gente não tem, dá vaga direta na Liberta, não tem como achar ruim. Pois é, mas isso tudo é se ganhar. Também não é como se a gente tivesse classificado direto pra Sula e o que vier pra gente é lucro. Não, mano, a gente caiu na pré da Libertadores, deixamos de jogar uma competição muito grande pra tá agora na Sula, que apesar de ser mais fácil, ainda não é certeza que nós vamos estar na final. Então vamos com calma, né? Mas é isso, agora é aceitar a realidade, lutar pra que esse título venha e ver se minimiza o fracasso que foi a Libertadores, né? Ver se torna 2025 um pouco menos pior. Como agora a gente tem que aceitar a realidade, né, fiel, que é jogar a Sul-Americana com um dos elencos mais caros do Brasil, o que pra muitos não muda nada, pra outros não vai ter a mesma graça, enfim, não é esse o assunto que eu quero abordar aqui, e sim o sorteio da Sula e da Copa do Brasil, tá? O primeiro que já tá confirmado pra acontecer no dia 17 agora, na segunda-feira, e o outro que ainda não tem data definida, mas que vai acontecer lá pro começo de maio. E aí, primeiramente, indo no que a gente já sabe, o Corinthians, como caiu da pré, foi direto pro pote 4, e é a mesma situação que seria na Liberta, né? Vai pegar os caras do pote 1, 2 e 3, e certamente o grupo que cair vai ser o grupo da morte, até porque nós podemos cair em grupo de um brasileiro, né, já que a gente não entrou como representante do país, e sim da pré. Fora isso, vale lembrar também que classifica apenas um por grupo, ou seja, nenhum argumento que pelo menos é um campeonato mais fácil a gente vai ter, porque dependendo do que rolar no sorteio, pode cair até na fase de grupos, mano, não seria nenhum absurdo dependendo do que acontecer. Inclusive, esse pote 2 com Guarani, Vasco, Universidade Católica, só por Deus, hein? Enfim, mano, quanto à Copa do Brasil, o que sabemos até agora são que os dois potes que foram divulgados pela CBF, o Corinthians obviamente está no primeiro, enquanto no segundo, que vai definir o nosso adversário, eu sinceramente não vejo muitos times perigosos para se evitar. No máximo ali o Ceará, o Criciúma, o Novo Horizontino. De resto, falando na boa mesmo, acho que dá para chegar e ganhar, tá? Lembrando que o sorteio também vai definir quem decide em casa, e isso vai ser um fator muito importante, viu? Mas é isso, temporada 2025 finalmente começando, e agora, mano, é rezar para não bater na trave de novo, né? Pô, é tanta trave nesses últimos anos, que uma hora a bola vai ter que entrar, cara. É possível. Esse ano vai dar nós, pode ter certeza. É, e como já era de se esperar, né, fiel? A Federação Paulista definiu aí a sua arbitragem para esses 2 jogos da final, e eu pelo menos tive uma surpresa bem grande, cara, que o Matheus Candansan, que foi o mesmo árbitro que apitou Corinthians e Santos, foi escalado para apitar o segundo jogo da final em Itaquera. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter mais culhão e tá apitando o jogo certo. Enquanto o primeiro, obviamente, que teria que sobrar para ele, né? Rafael Claus, um dos árbitros mais acostumados a apitar jogos grandes como esse, especialmente em finais, mas que também possui um histórico bem grande, tá? De lances questionáveis, para dizer o mínimo, nesses últimos anos. Ainda assim, cara, por pior que seja a ideia de ter um palmeirense ou até 2 apitando aí nesses 2 jogos, eu tenho que reconhecer também que é muito melhor do que ter a Edna, cara. Pô, todo respeito à pessoa, já até vi pessoalmente, parece gente fina e tudo mais, mas não tem culhão para apitar um derby. Por sinal, ironicamente, o primeiro jogo que eu ouvi falar da Edna foi justamente no Corinthians e Palmeiras em 2021, e o Casagrande até enche a bola dela e tudo mais. Só que, mano, daí pra frente foi só pra trás, né? Enfim, arbitragem definida, Claus e Matheus Candansan, mas falar pra vocês, hein, fiel, cada vez que você vai vendo erros e acumulando frustrações com esses nomes aí, mais você vai aceitando a ideia de ter árbitros de fora apitando esses jogos daqui. Semifinal ou final
final, tem que trazer os caras de fora pra pintar jogo aqui. De um cara que com certeza não vai tomar lado de nenhum dos dois. Um cara do Rio, gaúcho ou até mesmo de outro país. Mas é isso, mano. Como não tem muito o que fazer, só espero que a gente não tenha que vir aqui na semana que vem e culpar terceiros pelo que acontecer nesses jogos. Falou? Bom, e visando melhorar o futebol brasileiro, né, dentre tantos problemas que nós temos hoje, como a discussão do gramado, que eu acho válida, ou, por exemplo, a profissionalização da arbitragem, que já se fala há um bom tempo, o Conselho Técnico da CBF, formado basicamente por um representante de cada time, fez aí uma proposta à entidade, cara, para que a partir de 2027 o Brasileirão passe a ter apenas 3, ao invés de 4 rebaixamentos, além da diminuição de 9 para 6 estrangeiros por partida, coisa que, por sinal, foi aprovada há pouco tempo atrás. A gente lembra, né, que subiu de 5 para 7 e no instante de 7 para 9. Um modelo quase parecido com a da Premier League hoje, que é bem liberal nesse sentido. Ah, e por quê? Por que estão querendo tudo isso? Basicamente, Fel, é aquele argumento de que os estrangeiros estão tomando o lugar dos brasileiros, que estamos perdendo o brilho na seleção e tudo mais. E o Zico até deu um exemplo de que a maioria dos camisas 10 aqui no Brasil hoje são de fora, não são do Brasil. Como se isso não fosse culpa da má formação dos jogadores de base, que hoje não sabem mais o que é ser um 10. O Estevão do Palmeiras é um grande exemplo. Na base sempre foi um meia, um camisa 10, armador. O profissional, ele virou o quê? Um ponta. E é assim com quase todos os jogadores que sobem da base, cara. Pega de exemplo aí até do Corinthians, o Biro, por exemplo, nunca jogou de meia por aqui, sempre foi ponta. Enquanto na Argentina, só de cabeça hoje, eu me lembro do Garro, do Cristaldo do Grêmio, jogadores com perfis de camisa 10, e por isso estão aqui no Brasil. Fora que são mais baratos também do que ter um camisa 10 de fora, né? Como Alan Patrick, por exemplo, que custa o olho da cara. Então, mano, na minha visão, não é por falta de espaço na Série A que o brasileiro tá perdendo brilho. Aí, quanto à questão do rebaixamento, a explicação, né, basicamente que, por exemplo, um clube que foi campeão ano passado jamais poderia brigar para não cair no ano seguinte, e que isso é mais culpa do calendário do que de uma má gestão. Então tem que diminuir para manter o bom nível da Série A. Mas, mano, sobre isso eu nem vou falar muito, porque pra mim é puro choro, tá? É só ver que um dos caras que reclamaram disso foi o presidente do Santos. Preciso falar mais nada, né? Mas aí, cara, no tete a tete, no debate sincero, você seria a favor de uma dessas duas propostas? Tem que ter menos rebaixamento no brasileiro e menos gringo também? Comenta aí. É, chega uma hora que não dá, né, fiel? O Garro, que já tá jogando com o joelho bichado faz um tempo, pra essa final, o Ramon Dias veio a público pra dizer que não garante a presença do camisa 8, que vão fazer todos os esforços, vão trabalhar bastante pra que ele esteja presente, mas que ele não garante que o Garro vai mesmo pro jogo e que, apesar disso, ele confia no seu elenco porque tem grandes jogadores à disposição, tá? Ele diz ali que já tem um plano B caso ele fique fora. Lembrando a vocês, mais uma vez, que o querido Coronado, que seria esse reserva, não vai estar à disposição, porque ainda está tratando uma lesão na coxa. Ou seja, no pior dos cenários, é bem capaz que o Corinthians vá pra Barra Funda sem o Garro e jogando sem meia também, né? Naquele esquema que o Ramon inventou de 3 volantes e 3 atacantes. Enfim, nesse cenário também, filho, é bem capaz que o Thales finalmente entre no time, nem que seja pra jogar de ponta esquerda ou de meia e deixar o Memphis no meio ou na ponta, tanto faz, mas não tem como ele ficar fora, cara. Tudo bem que o Romero também tem seus métodos, merece entrar e tudo mais, só que hoje, com todo respeito, né, mas entre os dois é uma escolha muito fácil de se fazer. Inclusive, se o holandês fosse reserva pros dois jogarem, eu não acharia nenhum absurdo também, né? Não decidiu nenhum jogo grande esse ano e vai decidir logo agora. E outra, o Corinthians não vai lá pra ganhar o jogo, né? Vai lá pra correr e se defender os 90 minutos. Então, quanto mais jogadores dispostos a correrem, melhor. Mas vamos torcer pro Garro estar presente, porque não tem jeito, cara. É o coração do time, é o motorzinho. Sem ele, não funciona. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way and never back to you.